Eu vejo o seguinte, que, na verdade, o desenvolvimento, né, que é a melhora da qualidade de vida das pessoas, num país como o Brasil, depende do crescimento econômico, né, porque com o crescimento econômico você consegue agregar valor, ou seja, gerar renda, gerar emprego de qualidade. E a nossa política econômica, já há muitos anos, ela atende mais os objetivos de curto prazo. Então, você tem uma meta de inflação, você tem uma meta fiscal, mas você não tem uma meta de crescimento, de investimento, né? Então, isso comprime e limita a política econômica a objetivos de curto prazo, né? E que favorecem uma série de interesses. Por exemplo, a prática de juros elevados, que é recorrente em sequenciais governos dos mais diferentes partidos, inclusive os de esquerda, né, para ser bem claro, representam uma enorme transferência de renda da sociedade para os rentistas, né? Então, o sistema financeiro, né, que se apropria de parte desse processo é também beneficiado, em detrimento da produção, do emprego, do investimento produtivo. Então, mudar a política econômica em prol do desenvolvimento significa mudar as prioridades da política econômica. Não é algo fácil, porque não é só tão simples assim como eu estou falando, uma escolha técnica. É uma escolha que se reflete no âmbito da economia política, ou seja, que forças da nação influenciam o poder e as políticas econômicas, né? E essas escolhas, ou o caminho adotado pelo Brasil há muitos anos e que resiste a muitos governos, tem uma repercussão significativa na opinião pública, especialmente porque isso reverbera muito na mídia, né? Então, isso é repetido, alguns axiomas, né, de comportamento econômico são repetidos à exaustão até parecerem verdade. Um dos grandes equívocos que nós temos com relação à área fiscal, por exemplo, é comparar o orçamento doméstico com o orçamento público. Isso, inclusive, estava na exposição de motivos da Emenda Constitucional 95, que era aquela famosa PEC do teto, né, que acabou sendo aprovada no final de 2016, que é um grande equívoco, porque você está limitando o gasto público independente da sua composição. Então, o gasto público numa acepção ampla, incluindo investimentos que deveriam estar fora desse tipo de absorção, né? Por que o Estado é diferente de um lar ou de uma empresa? Porque nós, agentes privados, diante de uma crise, diante de uma redução de receita, temos que necessariamente cortar despesas. Mas o Estado tem o que nós economistas chamamos papel anticíclico, né? Ou seja, na crise o Estado deveria ampliar os seus investimentos, mesmo ao custo de uma elevação do gasto social, do gasto fiscal, para ativar a economia com o efeito multiplicador dos seus investimentos e dos seus gastos sociais. Então, você comparar ou equiparar o orçamento público ao orçamento doméstico, primeiro, é um grande equívoco, né? E segundo, é abrir mão de um importante instrumento que você tem para fazer o desenvolvimento do país, seja no momento de prosperidade, mas especialmente no momento de crise. Porque isso depende de uma correlação de forças e de um apoio que não está presente na sociedade brasileira, né? Então, é mais fácil, a meu ver, há um certo comodismo também, e de compor com quem tem mais força, né? E é muito difícil você, sem um respaldo da sociedade significativo, mudar algumas diretrizes de política econômica. Exemplo disso é a questão dos juros, né, que invariavelmente permanece, na maior parte das vezes, no topo do ranking mundial, né, principalmente o chamado juro real, que é aquele que supera a inflação, né? E mais ainda a diferença entre o juro básico, que é a Selic, que é definida pelo Copom a cada 45 dias, e o juro ao tomador final, né? Não só o Brasil se mantém no topo por longos anos das maiores taxas de juros básicas, mas principalmente a diferença entre essas taxas básicas e aquela que é cobrada do tomador final. Tudo isso está implicado num processo em que
O Estado é um grande absorvedor de recursos via dívida pública e oferece títulos com uma remuneração bastante expressiva no mercado. Então, isso gera uma concorrência significativa desleal, né, do ponto de vista do mercado de papéis e de títulos, porque acomoda o sistema financeiro em emprestar para o governo praticamente sem risco, com uma alta remuneração, de forma que o sistema financeiro no Brasil não cumpre o seu papel principal de financiar os consumidores, a produção e investimento, né? E para fazê-lo, cobra taxas de juros absurdas, porque consegue ter uma rentabilidade muito boa emprestando para o governo a juros muito altos, né? Então, essa é uma distorção brasileira, só o Brasil tem essa característica, né? É algo que, por outro lado, é muito difícil mudar, porque envolve interesses. Há uma transferência brutal de renda, de 5% a 6% do PIB ao ano, ou seja, nós estamos falando de 400 bilhões de reais, praticamente, que é o custo do financiamento da dívida pública, que é uma transferência direta de renda que é arrecadada via impostos para o sistema financeiro e os rentistas, que são os credores da dívida. Isso proporciona, entre outras coisas, lucros extraordinários para os bancos, né? Os 5 maiores bancos tiveram, no ano de 2017, um lucro de 65 bilhões de reais, né? Não é proibido ter lucro, mas há uma clara disparidade entre a lucratividade média das atividades econômicas no Brasil e a do setor financeiro. O setor financeiro é extraordinariamente mais elevado. E isso, evidentemente, não é sadio, né, para o desenvolvimento, embora intensifique a concentração de renda, né, porque quem se apropria dessa renda é sempre uma camada privilegiada. Difícil de avaliar, né? Mas isso ainda certamente será objeto de investigação no sentido histórico, no sentido acadêmico, né? Das pesquisas que serão realizadas. Mas, evidentemente, isso contraria os interesses dos bancos privados, né? E certamente, se nós quisermos ampliar a oferta de crédito no Brasil, teremos necessariamente contar com os bancos públicos, mas não apenas, né? É preciso trabalhar a oligopolização, né, uma grande concentração, mais de 80% do crédito na mão de 5 bancos apenas, né, incluindo os estatais. Então, há uma oligopolização muito forte que dá um poder de formação de preço muito grande, né? Além disso, você tem que reduzir os juros básicos, né? Tem que permitir também a entrada de novos concorrentes, inclusive as cooperativas de crédito e as pequenas casas bancárias, vamos chamar assim, né, instituições financeiras, como as fintechs, chamadas fintechs, de forma a gerar uma maior concorrência. Agora, é preciso que haja respaldo, né, que infelizmente não está na nossa pauta e nem sequer na pauta das chamadas reformas, né? Na verdade, o que se apresenta como reformas são do lado fiscal, previdência ou qualquer outra, mas que não atinge o ponto central, que seria reforma tributária, reforma financeira, né, que isso sequer está na agenda. Do ponto de vista, vamos dizer, da visão predominante, né, do mercado, da grande mídia, negativo, né, porque aquilo era vendido como uma solução para o país. Do ponto de vista da nação, vejo como algo positivo, porque o que de fato ocorreu é que, apesar de toda a propaganda oficial, apesar do apoio quase que integral da grande mídia, não foi conseguida aprovação e teve que se adiar a reforma da Previdência. Por outro lado, isso abre espaço para uma discussão mais ampla no âmbito da sociedade. Não há dúvida que nós precisamos de reformas, não apenas da Previdência, reforma tributária, reforma financeira, mas isso tem que, primeiro, atacar todos os pontos frágeis, né, e que precisam ser alterados. Como, por exemplo, o fato de você ter diferentes categorias, militares, judiciário, legislativo, com situações muito diferentes do trabalhador comum, né? Segundo, eu tenho que ter uma transparência do que eu faço com quem está inadimplente, grandes grupos empresariais inadimplentes com a Previdência. Terceiro, separar as contas, o que é do regime contributivo, ou seja, que todo trabalhador normal contribuiu e contribui durante a sua vida ativo, de política social, como, por exemplo, a renda rural, né? Então, isso tem que ser separado, porque senão você vai onerar demais
quem já contribui para a Previdência. E há um outro aspecto, que é o aspecto atuarial, ou seja, o cálculo do quanto você precisa contribuir ao longo da sua vida ativa para usufruir na aposentadoria. E o que ocorreu no Brasil e no mundo foi um aumento da expectativa de vida, um fator extremamente positivo, mas que gera um desequilíbrio do cálculo atuarial que foi baseado em parâmetros passados. Então, todas essas questões complexas precisam ficar muito claras, né, num processo de transparência que é próprio da democracia, para que cada um saiba exatamente qual a sua participação e de que forma isso vai ser tratado. Então, nesse sentido, o adiamento da reforma da Previdência, ela representa uma oportunidade, né, para que realmente se discuta todos os aspectos envolvidos. Toda eleição é uma oportunidade de aprofundamento do debate econômico, mas é um debate absolutamente distorcido, né? Porque o impacto que isso tem na mídia tende a refletir mais o interesse dos poderosos do que o interesse coletivo. De qualquer forma, algum impacto sempre tem. E, evidentemente, o que estará em jogo será a predominância ou não de uma agenda ultraliberal, né, contra o Estado, contra as políticas públicas, contra as políticas sociais, e em prol de uma pretensa solução, né, de privatização exagerada, de um regime extremamente autoritário do ponto de vista da segurança, que a gente sabe que não resolve, né? Então, entre a demanda da sociedade e aquilo que pode ser construído, existe um espaço enorme, mas que, infelizmente, nem sempre encontra eco no debate econômico. E todo fim de crise, como a gente está vivendo, e lembrando que para os desempregados a crise nunca esteve tão viva, né? No Brasil existe cerca de 20 milhões de pessoas desempregadas ou em condições precárias, né, de trabalho e de renda, que tem, portanto, uma necessidade imediata, né, e que tendem a, digamos, ser mais sensíveis a propostas imediatistas e populistas, né? E normalmente equivocadas, né? Dizem que para cada problema complexo há uma solução muito simples, mas normalmente equivocada. Mas num ambiente assim, esse tipo de falsa solução ganha dimensão, né? Então, todos esses fatores estarão, a meu ver, em jogo, e isso sim acho que poderá definir, né, o próximo presidente. Deixa eu ver, risco? O risco existe. O risco está exatamente em trocar um projeto de longo prazo que contemple políticas sociais, o papel do Estado, por algo imediatista e populista, que será uma falsa solução com um grande retrocesso nessas áreas.